Olá, sexto ano! Hoje a nossa aula trata sobre o emprego dos porquês, no capítulo 19. Então, como vocês bem sabem, nós temos diferentes grafias, ou seja, formas de escrever os porquês e também funções para essa mesma palavra. Então, de acordo com a função que o porquê exerce na estrutura da frase, é que ele segue uma determinada grafia, ou seja, uma forma escrita. Então, dependendo da situação, dependendo do contexto em que a palavra deve ser utilizada, ela deve seguir uma determinada forma na sua escrita. E nós veremos então na aula de hoje quais são essas funções e quais são então essas diferentes grafias com as suas respectivas aplicações. Então, inicialmente, aqui nós temos uma tirinha que já começa a trabalhar com o emprego desses porquês e temos aqui a interação entre as duas personagens. E a primeira delas, então, começa perguntando: por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Temos aqui as 4 formas de porquê que nós conhecemos: o porquê separado e sem acento, o porquê junto e sem acento, o porquê separado e com acento e o porquê junto e com acento. E na sequência, então, nós veremos quais são os casos, quais as situações que nós devemos, então, utilizar cada um deles. Então, inicialmente, nós temos o porquê separado e com acento. Quando é que nós utilizamos essa forma? Ela sempre é utilizada em final de frase ou quando a palavra estiver isolada. Então, nós temos aqui: você não se divertiu. Por quê? Nesse caso, nós temos inicialmente uma afirmação sobre algo, sobre uma ação, no caso, de uma pessoa que não se divertiu, e logo em seguida a pergunta. E quando tivermos esse caso, o porquê segue essa forma de grafia, ou seja, é o porquê separado e com acento. O porquê separado e sem acento é empregado em orações interrogativas diretas ou indiretas. Isso significa que é quando nós fizermos alguma pergunta a alguém de forma direta: por que você não se divertiu? Ou também na forma indireta: diga-me os motivos por que não se divertiu. Então, aqui a última forma é a que está de acordo com uma oração interrogativa que acontece de forma indireta, ou seja, é uma pergunta que é feita de forma indireta para a outra pessoa. Temos também o porquê junto e sem acento, que é aquele que introduz uma causa, uma explicação ou uma finalidade. Então, não me diverti porque sua ideia de diversão é diferente da minha. Aqui temos, então, uma explicação. E quando nós utilizamos o porquê com esse objetivo, ele deve ser utilizado junto e sem acento. O porquê junto e com acento, ele sempre é precedido de artigo. O que isso significa? Significa que antes do porquê, nós temos o "o", que no caso é o artigo. E nesse processo, nós temos o que nós chamamos de substantivação, ou seja, o porquê ele passa para o processo de substantivação. Então, equivale a causa, a motivo ou razão. Não entendo o porquê de tanta implicância. Quando tivermos o "o" na frente, que é o artigo, o porquê, a expressão porquê, então sempre deve ser
sinalizada com o acento e também ser escrita da forma como ele está aqui, junto, sem que haja então a separação entre as duas partes que compõem a palavra. Aqui nós temos então alguns exemplos. Por que não posso ir ao cinema? Então esse porquê foi utilizado, pois trata-se de uma pergunta direta. Porque você precisa terminar seus exercícios. Aqui a resposta que foi dada tem relação com essa pergunta anterior, aqui a apresentação de causa, então por esse motivo é que o porquê foi utilizado junto e sem acento. Não posso ir ao cinema. Por quê? Então aqui nós, mais uma vez, nós temos o porquê sendo empregado e nesse caso ele está isolado, ele está aqui no final da estrutura, nós temos uma afirmação, depois o porquê sendo utilizado de forma isolada. Queria entender o porquê dessa proibição. Aqui nós temos o "o" na frente do porquê. Ocorre aqui então o processo de substantivação, ou seja, ele tornou-se um substantivo. Então, nesse caso, nós temos o emprego do porquê junto e com acento. Então, sempre quando tivermos o auxílio do "o" aqui, ele segue essa grafia, essa forma de utilização e, no caso, também a função. Ele não escreveu para você. Por quê? Então, aqui nós temos mais um caso em que o porquê é utilizado na sua forma separada e também com acento, justamente porque ele está isolado da estrutura anterior. Ninguém me explicou o porquê de sua indiferença. Ocorre que aqui nós também temos o processo de substantivação, ou seja, o "o" na frente do porquê. Então, por isso que a forma utilizada é a em que as duas partes então ficam juntas e com o acento. Quero saber por que não estuda mais. Nesse caso, nós temos uma pergunta indireta, o motivo pelo qual. Então, nessa situação, nós utilizamos o porquê separado e também sem acento. Porque é sonhador, o jovem cultiva ideais. Aqui nós temos o porquê sendo utilizado com a intenção de introduzir uma explicação, de colocar uma justificativa para algo. Então, nesse caso, o porquê utilizado deve ser o porquê junto e sem acento. A tarefa referente à aula de hoje, então, é a resolução dos exercícios 1 até o 4, nas páginas 60 e 61. E por hoje é só, bons estudos para vocês e até a próxima aula.